Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante e interessante. Eu trouxe uma análise hoje sobre por que na sociedade nós vemos tantos problemas e tantas soluções que não solucionam o problema da maldade humana. Na verdade, eu estava pensando sobre isso hoje e algo muito interessante que veio ao meu coração. E eu quero trazer alguns exemplos, né? Logicamente esse vídeo não é exaustivo no assunto de longe, mas ele traz uma abordagem interessante, ainda que de forma pequena, né? Algumas pessoas, eu estava pensando nisso, apontam alguns problemas que existem na sociedade de forma muito enfática e precisa. Por exemplo, o tráfico de drogas, o roubo, o furto, o assalto, a prostituição, enfim, todos esses problemas que existem, que são pecados, né? Pecado é mais do que problema, né? Mas na sociedade nem todos acreditam que seja pecado tudo isso. Embora saibam na consciência que Deus colocou que é errado e de fato é pecado, mas muitos consideram como um problema. Mas eu queria trazer essa abordagem porque assim, por que essas coisas acontecem? De fato é um problema. Agora, por que o adultério acontece? Por que os roubos acontecem? Por que existem tráfico? Por que existe tanta crueldade na sociedade? Por quê? Há uma tentativa humana de explicar o problema e às vezes até de tentar idealizar e resolver o problema. Qualquer tentativa humana se mostrou falha ao longo do tempo. Se a gente vê, por exemplo, a filosofia que diz que o homem nasce bom, né? Mas a sociedade o corrompe, na verdade não passa de uma mera mentira, porque o ser humano biblicamente nasce mal. A sociedade que é composta por seres humanos que já nascem mal tem a capacidade de piorar a pessoa. Se a pessoa está num ambiente com pessoas com uma natureza pecaminosa, essas pessoas podem sim piorar, lógico, a pessoa. Então, o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa e também já nasce com uma consciência do que é certo e do que é errado. Essa consciência não é tão precisa a ponto de esclarecida, a ponto de ser como a Escritura. Por isso que Deus colocou uma consciência no ser humano que foi deturpada pelo pecado, mas existe essa consciência, ela está lá. O ser humano diante de Deus ele é indesculpável. E além disso, depois Deus então proveu a Escritura para a gente, para nós termos uma precisão maior da vontade de Deus. Na verdade, algumas pessoas falam por que tem roubo, por que tem furto, por que tem assalto? É por conta da família. É por conta, e nós escutamos muito disso, da desigualdade social. Porque se houver igualdade social, ou seja, uma distribuição de renda igualitária, a pessoa não estaria, então, roubando, furtando, não haveria estupro, não haveria problema algum. O paraíso desceria na Terra se houvesse igualdade social. A verdade é que não é bem assim. De fato, existem pessoas que estão numa situação muito miserável, tem pessoas que têm muito, muito e muito mais do que precisam. Isso é verdade. Mas, uma coisa muito interessante para a gente fazer um rápido raciocínio é que existem pessoas que entram na via do tráfico, por exemplo, do roubo,
Algumas pessoas durante um tempo conseguem uma quantidade de dinheiro maior do que a média da sociedade. E a pergunta é por que não pararam? Por que continuaram? Muitos líderes, vários líderes dessas facções aí, eles têm muito dinheiro. E por que eles não param? Algumas pessoas argumentam que a ausência de uma quadra para jogar esporte ou de uma escola melhor, enfim, numa comunidade, é o que leva então a pessoa a praticar isso. Mas existem pessoas que são filhas e filhos de pessoas de classe média e até rico que cometem corrupção, suborno, tráfico e estupro. Então, não é somente nesses lugares mais pobres, mas por que a pessoa que tem a mais do que a média partiu para isso? E por que essa pessoa que era pobre e que partiu para isso e que se tornou, que tem mais dinheiro do que a média, não saiu disso? A verdade é que o problema principal está no coração do ser humano. A corrupção está no coração do ser humano. Além disso, existem pessoas que estão na mesma condição de pobreza, infelizmente. Eu não estou falando que não é algo que deva ser tratado, nem pelo governo, nem pela sociedade, deve sim, mas o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas pobres que saíram da mesma situação, mas elas optaram por não ir para as vias desses pecados, porque elas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O ser humano, por si só, naturalmente, todos, sem exceção, ele é mau por natureza. Eu quero ler com você em Romanos, capítulo 7, versículo 19, 17, 18, 19 e 20. De maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, ainda que a pessoa queira. Porque não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha que coisa. Aqui, no capítulo 7 de Romanos, Paulo nos ensina, pelo poder do Espírito Santo, que o ser humano nasce no pecado, tem a natureza pecaminosa e ainda que ele queira fazer o bem, ele não faz, ele faz o mal. Você é mau, você não é bom. Você merece o inferno e não o céu. Meu Deus, você vai falar desse jeito comigo? Eu sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém. Você peca todos os dias. Você nunca mentiu? Você nunca cobiçou, nunca olhou o que não deveria? Às vezes a mulher alheia. Às vezes não cometeu um pecado, mas cometeu muitos outros. Às vezes você não enveredou por uma via de pecado, mas entrou num monte de outras. Todos nós temos pecados e não merecemos a salvação. Então, o problema original do ser humano, antes de falarmos de exploração de pessoas, de desigualdade, disso, daquilo outro, o problema não é esse, não vai ser corrigido. Tanto que muitas vezes já houve tentativas humanas de corrigir o problema de diversas formas e não conseguiram. Então, o problema está no coração.
Quando você coloca Jesus na sua vida, quando você recebe, né, Jesus, a sua vida muda, o mundo muda. Há pessoas, você pode falar assim, mas tem pessoas que frequentam a igreja e enveredam pela via do pecado. Primeiro, não é só frequentar a igreja, tem que entregar a vida para Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da vida da pessoa. A pessoa pode ir numa igreja e não seguir, é público, né? Mas entregar a vida para Jesus, a sua vida vai mudar. A distância que nós temos de Deus vai ser unida pela presença de Deus. A inimizade pelo pecado vai ser corrigida em comunhão. O desejo ardente pelo pecado vai ser sufocado pela nova natureza de Cristo. Que você receba Jesus como Senhor da sua vida. Não existe teoria humana alguma que prosperou ao longo do tempo, resolvendo realmente o problema do ser humano. Todas são paliativos. E às vezes, paliativos que pioram mais o problema. Quando você muda o coração, quando você muda a mente, tudo muda. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam e você precisa de Jesus. Você sozinho não consegue. Todas as religiões do mundo falam, suba, você pode, evolua, você consegue. Mas o cristianismo fala diferente, Jesus fala diferente. Ele fala, se entrega que eu pego você nesse buraco que você está. Você não consegue subir. Eis que estou à porta e bato. Abra o seu coração, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e Te recebo como o único Senhor da minha vida. Te confesso, muda a minha vida, escreva o meu nome no Teu livro da vida. Assim eu oro. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, pode abençoar mais um.